Então, estamos aqui no que se chama a Casa de Pedro. Agora vocês vão se perguntar aí, como eu sei que aqui estava a Casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro? Então, na verdade, não temos como saber, né? Eu sempre falo que eu sou velho, mas não tenho 2000 anos, né? A gente não viveu naquela época, a gente não tem Facebook da época, não tem Twitter, não temos Instagram da época, não existia. Então a gente tem que fazer aqui um trabalho um pouco de detetive. Vamos analisar realmente em que medida aqui esse lugar que nós estamos vendo aqui poderia ter sido a casa de Pedro ou não. Então, o que os arqueólogos acharam aqui é o seguinte: se achou uma sala, como se fosse uma sala de um quarto pequeno, típico do tamanho das casas da época de Jesus, que eram casas pequenas, né, com uns quartos. Eu não vou entrar agora nisso. Na verdade, se vocês querem saber como eram as casas da época, vocês têm que vir aqui a Israel e descobrir como realmente era uma casa da época, como estava distribuída. Mas nesses vídeos curtos nós vamos só falar das coisas centrais que vemos aqui. Então, no século I se achou uma sala que pertence a uma casa. E aí vocês vão dizer como justamente essa sala, porque tem um monte de salas aqui, um monte de casas, era justamente do Pedro. Então, muitos arqueólogos, historiadores, alguns sérios, né, deles, alguns já conhecidos e profissionais, que vale a pena ouvir, eles falam que no século I, essa casa foi ampliada, foi aumentado o tamanho. Não só isso, nesse lugar foram achados jarras, muitos artefatos do uso do dia a dia, que além do normal de uma casa comum. Aí isso deu a indicação, talvez, para os historiadores, que talvez esse lugar já no século I não servia só como uma casa normal, mas como uma sala bem maior, talvez para receber uma maior quantidade de pessoas. Daí que com esse achado, quando os arqueólogos viram que era uma casa diferente ao resto que foi encontrado além aqui em Cafarnaum, ou em Cafarnaum, então eles acharam que talvez essa casa devia ter sido especial. Tudo bem até agora, podemos dizer, talvez era uma cozinha, talvez era uma sala para pública, não sabemos. Só que, posteriormente, foram achados grafites, provavelmente do século II, século III de nossa era, com o nome de Pedro, muitas vezes com o nome de Pedro, grafites assim. E já no século IV, nós vemos que essa sala já era identificada como a casa de Pedro, por peregrinos que visitavam aqui, que deixaram um monte de diários escritos, indicando que aqui era a casa de Pedro. Também começa a se ampliar já para ser uma sala um pouco maior. Já no século V, já temos uma estrutura octagonal, que vocês vão ver aqui justamente, tem uma estrutura octagonal. Nós sabemos que na época bizantina, quando falamos da época bizantina, estamos falando dos romanos quando se convertem ao cristianismo. Então, na época bizantina, se acostumava a criar igrejas octogonais para mencionar a existência de um relato bíblico importante. Temos várias igrejas octogonais aqui em Israel e em outros lugares, o que indica que talvez já no século V as pessoas achavam que aqui tinha acontecido alguma coisa importante. Então, se Pedro morava aqui, provavelmente Jesus também morava aqui. Ainda não estamos dizendo que realmente é a casa de Pedro, estamos falando mais sobre argumentos a favor dessa teoria, que talvez realmente aqui era a casa de Pedro. Também no século I, os arqueólogos vão chamar esse lugar, os historiadores, de bairro sagrado ou ínsula sacra, significa bairro sagrado, em memória ou mencionando justamente essa história que Pedro, talvez aqui era a casa de Pedro. Então, só para resumir, temos em 3 épocas diferentes, século I, uma casa normal que é ampliada, né? Achados arqueológicos de diferentes jarras e artefatos do dia a dia, que era para uma quantidade maior de pessoas, o que indica que talvez aqui se reuniam mais pessoas do que uma casa normal. Isso que se chama também domus ecclesia, ou uma igreja-casa. Então, dá a entender talvez que aqui se reuniam já no século I. No século IV, essa estrutura vai ser ainda mais aumentada, maior. E já no século V temos essa igreja octogonal, que indica que já os bizantinos acreditavam que nesse lugar tinha acontecido uma coisa muito importante, além dos grafites de Pedro que já mencionamos.